Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, dando sequência ao assunto de sequências. Hoje a gente vai encontrar uma maneira de encontrar uma expressão geral para uma sequência. Eu quero deixar uma coisa clara antes de nós começarmos, que assim, a sequência, para que nós possamos entrar nesse mérito, eu vou usar sequências aritméticas, certo? Sequências aritméticas. O que são sequências aritméticas? São sequências em que, de um termo para outro, ou nós somamos um valor ou subtraímos um valor. Não importa qual seja esse valor, mas tem que ser somado ou subtraído, certo? Então, assim, só para deixar claro que todas as sequências que eu utilizarei são sequências aritméticas. Então, vamos pensar assim, ó, vamos estipular uma sequência qualquer. Imagina que eu tenho uma dada sequência gerada por isso aqui, ó, 5 do 5, 8 do 8, 11 e vai embora, e assim sucessivamente. Você percebe que eu estou somando o mesmo valor de um termo para outro? Ó, do 5 para 8 eu somo 3. Do 8 para 11 eu somo 3. Eu estou somando sempre o mesmo valor. Esse valor, nós vamos dar o nome para ele de razão. Essa razão é o valor que eu estou somando ou subtraindo de um termo para outro. Então, em primeiro lugar, a gente tem que combinar algumas simbologias aqui, alguns símbolos. Ó, eu vou utilizar a palavra termo. A palavra termo, eu vou utilizar ela com letras minúsculas. Como assim? Pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra C, pode ser D e assim sucessivamente. Mas eu vou usar uma letra minúscula, tá? A posição do termo, ó, posição do meu termo, eu vou utilizar o seguinte, o N. Você vai falar, como assim o N, professor? Olha só, eu vou lá e escrevo isso aqui, ó, A1. O que eu quero dizer com A1? Primeiro termo. Primeiro termo. O A1 da minha sequência que eu caracterizei é o 5. Daí eu vou lá, ó, o A2. O A2 é o segundo termo que eu caracterizei como 8. O A3, o terceiro termo da minha sequência é o 11. Daí você vai falar assim, tá, mas então por que você chamou ali de N? Olha só, eu posso tornar isso geral, eu posso generalizar a minha expressão. Então, se eu generalizo ela, eu tenho um termo de posição N, que é o título e o assunto do que nós estamos vendo. Termo geral de uma sequência. O meu termo geral é um AN. Nós chamamos a matemática de enésima posição. Entenda assim, essa enésima posição pode ser a sexta posição, a quinta, a vigésima, a trigésima, seja lá a posição que for. É uma expressão geral para que eu consiga achar qualquer termo da minha sequência. Para isso, o que a gente vai fazer? Ó, para isso a gente precisa pensar um pouquinho. Eu vou escrever todos os termos da minha sequência, com exceção do primeiro, em função do primeiro e do que nós chamamos de razão. Explico para você assim, quer ver? De um jeito bem simples. O A1 é o nosso primeiro termo, ele vale 5. Certo? Fixa ele. Agora, olha o que acontece. A partir do segundo termo, eu vou escrever esse segundo termo em função de 2. Você quer ver como se já vão matar a ideia? Olha só, o meu segundo termo, presta atenção nisso aqui, ele vale 8. Mas eu quero escrever ele assim, ó. 5 mais 3. Você está espertinho que 5 mais 3 dá 8. Mas a gente pode fazer o seguinte. Eu posso pegar esse A2 e escrever ele assim, quer ver? Ó? O meu segundo termo, ele vai ser igual. Esse 5 é o meu primeiro termo. Esse 3 é o que nós chamamos carinhosamente ali no começo do enunciado de razão. Mas peraí, para eu não precisar escrever razão a todo momento, eu vou abreviar a razão pela letra R de razão. Então vai ser o 5 é o primeiro termo, o 3 é uma razão. E aqui eu vou deixar a expressão para você enxergar alguma coisa daqui a pouco nela. Certo? Vou enxergar aqui, ó. Vamos colocar alguma relaçãozinha nela. Vou partir para o próximo. O próximo termo é o terceiro, o A3. O A3 ele vai ser igual. Espera um pouquinho. Ele é 11, mas eu quero ele em função do primeiro termo e da razão. O que eu vou fazer? 5
primeiro termo, mais 6. Tá certo? É o 5 mais o 6. Conclusão. Puxa, vamos pensar. O A3 é o A5 mais 6. Olha só. O A3, ele vai ser igual ao 5, perdão, que é o A1, mais... Olha a sacada agora. O 6 é o dobro disso, é o dobro disso. Então, ele vai ser 2 vezes a razão. Vou destacar aqui, ó. Me diga uma coisa, já consegue enxergar algum padrão na construção disso? Se não consegue, eu te ajudo, quer ver? Ó? Te ajudar. Posição 2 é a posição 1 mais uma razão. Posição 3 é a posição 1 mais 2 razões. Olha que coisa bacana. Não enxergou, a gente continua. Vamos continuar o trabalho. Eu vou para o próximo termo, que é o A4. Mas peraí, o A4, eu vou somar 3, né? Se eu vou somar 3, peraí. Soma 3, soma 3, soma 3, o A4 é 14. Deixa eu anotar ele aqui embaixo. Vou apagar aqui um pouquinho. O A4, ele é igual a 14, certo? Soma 3 dá 8, soma 3 dá 11, soma 3 dá 14. Esse 14 vai ser 5 mais 9, certo? 5 mais 9 vai te fechar o quê? Vai fechar o 14. Então, peraí, vamos tentar escrever o padrão de construção disso aqui, ó. Isso vai ser o A4, ele vai ser igual. Quer ver uma coisa? O 5 é o A1. O 5 é o A1, é o primeiro termo. Mais uma vez a razão, 2 vezes a razão, quem vai entrar agora? 3 vezes a razão. E com isso, já dá para a gente enxergar o seguinte: existe uma chamada lei de formação da tua sequência. E a sua lei de formação, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3. E aí eu preciso que você enxergue, porque existe uma relação entre a posição de cada termo e o número de vezes que eu multiplico a razão. Explico. Posição 2 é a posição 1 com uma razão. Posição 3 é a posição 1 com 2 razões. Posição 4 é a posição 1 com 3 razões. Se a gente seguir essa mesma ideia, imagina que eu peço para você o A27. O A27 ele vai ser igual, seguindo a mesma linha de raciocínio, o A27 vai ser o A1 mais 26 vezes a razão. Vamos tentar ver se bate? Olha só. Esse 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 1 mais 3 dá 4, 1 mais 26 dá a posição 27. Agora imagina assim, ó, por que isso aqui é tão importante? Por que é tão importante? Eu tenho o meu padrão de construção, tá? Tenho o meu padrão de construção. Se eu peço para você encontrar um valor muito extenso, dado isso aqui, ó, quer ver? Eu peço para você encontrar o A51. O A51 vai ser igual o A1 mais 50 vezes a razão. Então, peraí, o A51 vai ser igual. O teu A1 é 5. Mais a razão, cadê você? É 3. 3 vezes 50 dá 150. O teu 51º termo vai ser igual a 155. Observe que eu não preciso de mais nada além dos 2 termos. Eu consigo chegar nela. Só que o assunto era chegar numa lei de formação, né? Eu quero um enésimo termo. O que eu posso fazer? Ó? Pensa bem, seguindo o mesmo padrão de construção. Um termo de posição n, ele vai ser igual ao A1, que é o seu primeiro termo, mais, tenta enxergar, o número de vezes que eu multiplico a razão é uma posição a menos que o número do termo que eu quero. Então, eu tenho um n menos 1 vezes a razão. De novo, olha só. N, 1 e n menos 1. Esse valor é 1 a menos do que esse n, ó. O 3 é 1 a menos que o 4, o 2 é 1 a menos que o 3, o 1 é 1 a menos que o 2. Então, aqui, você tem o que nós chamamos de lei de
formação para uma sequência aritmética. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo? Nós falaríamos apenas de sequências aritméticas. O que é uma sequência aritmética? É quanto você está somando de um termo para outro ou quanto você está subtraindo de um termo para outro. Essa relação ela não é válida em sequências geométricas. A geométrica você multiplica ou divide de um termo para outro, mas isso é papo para depois. Por enquanto, apenas sequenciazinhas aritméticas. Tudo bem? Gente, então, por enquanto é isso. Ficamos aí nessa parte de sequências com vocês em relação ao termo geral. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu não dei aquele timezinho para você copiar, deixar você dar aquela printadinha na tela, copiadinha, aquela pausezinho na tela, para que você possa organizar as tuas anotações. Tudo bem? Então, agradeço a paciência, a atenção e o carinho de todos. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.